seja muito bem-vindo para mais um quadro Dicas da Mica. Paulina Sarah Jo Moyes, mais conhecida como Jojo Moyes, é uma jornalista britânica que desde 2002 escreve romances. Nasceu em Londres em 4 de agosto de 1969 e tem seus livros traduzidos em 11 línguas diferentes. E é também conhecida como uma das minhas escritoras favoritas. E é sobre os livros dela que eu quero conversar com você no quadro Dicas da Mica de hoje. Bom, eu conheci a Jojo Moyes com esse livro aqui, Como Eu Era Antes de Você, que eu acho que para quem gosta de ler romance, para quem realmente é um leitor voraz, principalmente do gênero romance, já deve ter lido esse livro ou pelo menos ter escutado falar. E esse é um livro dos best-sellers mais vendidos da Jojo Moyes, que tem também um filme, Como Eu Era Antes de Você, que também foi assistido por muita gente. Para mim, tanto o livro quanto o filme são maravilhosos. E assim, depois que eu terminei de ler esse livro, foi um livro que eu fiquei com ressaca literária muito forte. Eu não consegui ler outra história por mais de um mês. Eu acho que quase 2 meses eu fiquei sem conseguir ler nada. E ela também lançou a continuação pra gente acompanhar a história da Lu. O Depois de Você e o Ainda Sou Eu. Que na minha opinião, ela poderia ter juntado as duas histórias e ter feito um livro? Poderia, sabe? Porque eu acho que ela enrolou um pouquinho mais na parte de Will, ainda ficou focada no Will nesse livro aqui, Depois de Você. Mas assim, são livros que eu gostei de ler, independente disso, sabe? Pra mim é sempre bom acompanhar a história da Lu. E uma coisa característica dos livros da Jojo Moyes é que sempre vamos ter protagonistas femininas. E isso não quer dizer que todos os livros vão ser parecidos, que vamos ter romances ali, que vão ser realmente histórias semelhantes. Não, não é nada disso. E às vezes nos livros da Jojo Moyes, ela pode colocar mais de uma protagonista. Às vezes a gente acompanha a história de duas mulheres que de certa forma estão conectadas, sabe? E outra característica dos livros dela é misturar o passado e o presente e às vezes até o futuro. Como por exemplo, em A Última Carta de Amor, foi um livro que ele embananou um pouco minha cabeça porque misturava o passado e o presente. Eu demorei cerca de 100 páginas para perceber isso, sério. Fui um pouco lerda? Fui. Mas é porque não tinha assim um capítulo do passado e um capítulo do presente, não. Eram espaços diferentes, depois eu ficava sem entender porque fulana estava atrás de um personagem, mas depois ela estava falando com ele. Depois eu entendi que realmente eram tempos diferentes. Como também temos o livro aqui A Garota que Você Deixou para Trás, que ele se passa no passado, mas também tem uma conexão com o presente. E eu que estraguei esse livro, assim, pelo menos para mim mesma, porque eu tava só folheando, vendo quantas páginas tinha, e eu acabei parando em uma página que tem uma revelação, sabe? Realmente, o grande mistério do livro. Eu parei nessa parte e realmente foi um estraga-prazer para mim mesma, porque eu já li já sabendo realmente o que ia acontecer. Mas ela mistura muito. Para dizer que ela também não tem só romance, tem esse livro aqui, Paris para um, que é um livro de contos, onde temos diferentes histórias. Eu acho que a primeira história é a mais longa de todo o livro, mas é um livro curtinho, que tem diferentes contos, diferentes romances ali contados. Outro livro assim que eu gostei muito foi o Mais Um, que esse tem uma pegada também de romance, mas tem a história de uma família. E pra quem me conhece sabe que eu sou mais do time dos gatos e não do cachorro, mas aqui nesse livro tem um cachorro que, sério, que ele passa por poucas e boas e eu quase chorei com o acontecimento dele, sabe? Realmente fiquei preocupada, eu realmente me vi envolvida ali. Em Nada Mais a Perder, nós temos o romance, também temos, mas tem a conexão de duas personagens, que é uma mulher e uma adolescente que estão envolvidas ali naquela história e realmente você acaba se envolvendo também. A Jojo Moyes tem muito disso, sabe? Não é só contar romance, nós vemos diferentes histórias e as protagonistas femininas, elas são fortes, ou pelo menos assim, elas vão desenvolvendo ao longo e amadurecendo ao longo da história. Não li todos os livros, porque eu comprei a coleção em uma promoção que teve, aquela coisa de leitora, sabe? De promoção, eu vou comprar logo pra garantir. E não tem o último livro dela que ela lançou no ano passado, que é Um Caminho para a Liberdade. Bom, os livros da Jojo Moyes são histórias marcantes, são histórias que você acaba se envolvendo com a personagem, você pode até demorar um pouquinho pra se envolver com aquela história em um livro ou outro, mas é algo que realmente lhe desperta a curiosidade, você quer saber o que vai acontecer, você acaba torcendo pra personagem também, ou para o romance, dependendo do livro que você vai ler. Bom, e essa é a minha indicação de hoje. Se você tem algum escritor, alguma escritora favorita, deixa aqui nos comentários.
Jojo Moyes realmente é uma das minhas escritoras favoritas, é uma das minhas inspirações para romances. E eu espero que você tenha gostado e até a próxima!